Lira Artes Marciais, com Jazz Maioli e Lira Júnior. Tudo bem, pessoal? Estamos aqui com mais um episódio de Liras Artes Marciais. E hoje a gente vai falar dele, Gafanhoto. O cara, do Kung Fu, o seriado. Uma noite, série aí Lira. da década de 70. Boa noite, Lira. Boa noite, Lucas. Boa noite, boa noite. Hoje a gente está com um convidado especial aqui, o Lucas Lira. Opa, boa noite. Eu sou o Lucas Lira, filho do Lira, no caso. Que é interessante, né? Eu cresci vendo essa série. Ela tem vários elementos da cultura oriental, muitas coisas sobre artes marciais. É bem interessante e eu trouxe o Lucas, porque é uma outra geração, né? E eu fiz o cara assistir vários episódios. Tipo, assiste ou morre. Não, é porque ele cresceu vendo e, consequentemente, eu também. Porque ele adorou a série. E ele assistia milhares de vezes durante a minha infância, né? Eu me lembro, essa série acho que passava numa TV de canal aberto, que eu não me lembro qual era mais, mas enfim, era uma sensação, né? Todo mundo via Kung Fu, acho que em 76, 75, por aí. Acho que todo mundo conhecia o Kung Fu, a série, né? Eu acredito que sim. Eu era pequeno, eu acho que era na hora do almoço que passava, né? Então eu chegava da escola e sempre vinha um episódio. Acho que é a mesma sensação que os jovens têm de chegar da escola para assistir Dragon Ball, né? Deve ser uma coisa Deve parecida. ser igual. Deve ser. Eu não sei qual é do Dragon Ball, mas deve ser alguma coisa parecida. Não, mas passava no horário do almoço também. Então, Kung Fu, ele foi estrelado aí pelo David Carradine, né? O personagem era o Kwai Shan Caine, né? E o apelido do personagem era Gafanhoto. O apelido dele lá no templo, né? Ele é um monge Shaolin. Qual que é a história? Eu não lembro bem da história. A história é que ele tinha... Os pais dele morreram e aí adotaram ele. Isso. Os pais dele, ele perdeu os pais e ele foi adotado pelos monges Shaolins. Na verdade, para treinar, né? Ele se ofereceu para treinar. Ele é um mestiço, né? É interessante isso no primeiro capítulo, né? Que o mestre ainda fala para ele: nós nunca aceitamos alguém não puramente chinês aqui. Aí ele fica triste, até abaixa a cabeça, mas o mestre fala assim: mas sempre tem uma primeira vez. Tem uma primeira vez para outra coisa. Não, e o engraçado do seriado, na verdade não era para ser com o Carradine, né? A princípio tinha uma história do Bruce Lee. Do Bruce Lee, É verdade. A ideia do seriado foi do Bruce Lee. Ele teve essa ideia de um chinês que andava pelo Velho Oeste, né? Que é um cenário até propício, né? Até pelas leis fracas, assim, dele se deparar com confusões em todos os episódios. Ele tem que lutar e tudo mais. E aí ele faria isso daí. Mas, acredito que por causa de preconceito na época, né? Eles não queriam alguém totalmente chinês fazendo seriado. Preferiram puxar os olhos do Carradine. Exatamente. Botar 2 fitinhas do lado. Eles resolvido. Eles tinham dessas. Aí o Bruce Lee foi preterido e por isso ele foi para a China e começou a fazer os filmes dele. Graças a Deus. Ainda bem, cara. O que é bem engraçado, porque a série discute coisas
de preconceito, essas coisas, e a própria série fez um preconceito Verdade. gigantesco. Exatamente. A série Ela é tem... voltada para isso. A É série filosófica sempre tem uma moral, a série. né? Sempre tem uma moral. A história Sempre tem uma moral. Sempre. tem uma... No Sempre. final, é bem explícito isso. Inclusive, não tem muita cena de luta na série. Né? As lutas eu diria que não são muito boas. Bom, galera, deixa eu O contar David uma coisa. Carradine é um pouquinho ruim, viu? Ele não nasceu pra isso. Uma coisa legal é o seguinte, o Lira, ele curte tanto esse negócio que ele tem a coleção toda. Ele me emprestou toda a coleção. Eu assisti várias vezes, vários episódios. Eu também. Quase finalizei aí. E o Lucas era obrigado, assim, quando era criança. Não foi obrigado, é assim. Um dia ele chegou em casa, ele chegou com um bloco assim de fita não, de CDs, né? CDs. Fita é antes. Então, fita foi. Aí ele chegou, sentou, começou a assistir, falou: assisti isso aqui quando era criança, eu gosto pra caramba, assisti a primeira temporada umas 15 vezes, em média, assim, chutando baixo. E aí ele arranjou a segunda temporada, mais umas 15 vezes também. Por aí. E há pouco tempo, a terceira temporada, que ele assistiu, a quantidade que ele viu a primeira e a segunda em dobro. Então, verdade. Na verdade... Não, inclusive, até trouxe o Lucas aqui justamente porque eu pedi para ele procurar, né? Quem não tem a sorte de ter os CDs em casa, tem alguns sites na internet, né, Lucas? Que dá para achar. Eu tentei achar no YouTube, tem pouquíssimas coisas, né? Tem algumas cenas, mas não tem episódios completos. Então, mas dá para achar sites que você consegue ver na internet. Tem coisas que dá para ver na internet, é verdade. Tem alguns sites que dá. Eu, com essa história, fui procurar o primeiro episódio que eu queria ter, e até porque eu também não estava achando junto da coleção, e procurei algumas pessoas que disseram, é difícil você encontrar. Se você encontrar, eu até consegui em São Paulo, mas se você encontra, normalmente eles querem vender a coleção inteira, é uma grana, né? Uma tremenda grana. Mas aí voltando ao seriado, ele tem são 3 temporadas o primeiro. São 3 temporadas. São 3 temporadas. Exatamente. Inclusive são 3 atores que fazem o personagem, né? Ele quando criança, quando ele chega no templo, que quem faz é o Radamés Pera. Depois ele adolescente, quem faz é o Kate Carradine, que é o irmão do David Carradine. E o Kwai Chang-caine, né, adulto, né, ele na fase adulta é interpretado pelo David Carradine. Diz que o irmão dele sofria um certo bullying na escola, né? Não, era o Radamés. Radamés? O Radamés, criança. Porque ele teve que raspar o cabelo, aí chamavam ele de alguma coisa parecida com pouca telha. Né? Imagina a situação do As crianças são os demônios. Inclusive queriam brigar com ele, né? Em muitos momentos chamavam ele pra briga. Porque achavam que era... O garoto era só um ator e... Nem o Carradine sabia lutar, o moleque ia saber. É verdade. Mas olha só, eu acho assim, o seriado ele era... Bom, se você comparar o que a gente tem de tecnologia hoje com o seriado, é bem legal até, a qualidade de vídeo é boa. Verdade. É uma coisa que você me comentou, né? Você ficou surpreso com a qualidade do seriado. Com a qualidade da imagem. Pela época, pela né? época que se fez. Pela época, exatamente. Agora, é óbvio, é tosco, né? Tem umas coisas muito ruins, assim, que você fala, nossa, cara, que coisa... A interpretação dele no começo é muito ruim, depois vai melhorando ao longo É verdade, dos episódios. é verdade. Mas o interessante são as histórias, né, cara? Claro. O que fica é o conteúdo. Exatamente. Isso que eu adorava aí desde o começo, a mensagem filosófica. Então, ele, em cada episódio, ele depara com uma situação, né? Ele acaba ajudando as pessoas no meio do caminho, ele sempre ajuda alguém, né? Ele sempre resolve aquela coisa no final, né? Aquele conflito no final. E no meio disso, né, ele sempre vai lembrando do templo, né? Então ele sempre pensa, ele depara com a situação, ele lembra, ele sempre tem a lembrança. Que ele aprendeu lá e volta lá ele conversando com os mestres. Aquela cara de pendurando roupa no sol muito legal. Do David Carradine. Pendurando tem roupa umas cenas históricas assim. Então, você falou que é difícil de achar na internet, né? Eu acho que seja assim porque foi um fenômeno, uma pérola. Então, quem tem não quer distribuir. Eu não sei exatamente como funciona essa questão, mas o
O fato é que é bastante difícil de você encontrar, mesmo para comprar o episódio original, diz que é bem caro e tal, é difícil achar, e sempre querem vender a temporada inteira, que é meio óbvio, né? Você não vai vender pedaços da temporada. Mas, enfim, outra coisa que a gente viu um episódio juntos, né? E ele estava tratando de uma questão bem atual, que é uma questão sobre preconceito, enfim. Que é uma coisa que é discutida na década de 70 pra caramba, que parece novo pra gente essas discussões hoje, mas que lá atrás já tinha, né? E a série trata bastante disso, né? Ah, com certeza, com certeza. Nesse acho que a gente assistiu até junto, ele falava sobre a pobreza, né? Exatamente. As pessoas A que eram situação escravas Exato, ali, exato, né? Ele, os vários personagens, né? Cada um com um sentimento diferente. É bem legal esse episódio aí. A mulher que é rica e sequestram ela e deixam ela numa situação de pobreza e ela começa a ver o mundo de uma outra forma. Exatamente. E ele ajudando todo mundo ali, é muito legal. É muito louco. A série, de modo geral, esse episódio especialmente, é um episódio que a moça é sequestrada, eles vão pedir, a mocinha do seriado, daquele episódio, é sequestrada, Exatamente. aí eles vão pedir um resgate, e quem ajudou no sequestro é uma das pessoas que era uma negra, que era escrava dela, e que cresceu com ela. Cresceu com ela. Teve aquela infância brincando junto, as duas. Parece uma história meio atual, assim, né? Bastante atual. É muito doido. Verdade. Se você for pensar hoje, as pessoas falam, porque tinha sempre um envolvido, alguém que... né? Então, a história... E aí ela se coloca no lugar da moça. A moça, obviamente, se arrepende, né, no final da história e tal. É muito legal. Com certeza. Inclusive, eu acho que um dos parentes dele é o personagem ali. Acho que a família do Carradine inteira trabalhou no seriado. Vários, o pai dele atuou, os irmãos atuaram, né? Várias pessoas. Então, eu assisti um outro também sobre a história de uma cidade, lá uma cidadezinha do Velho Oeste, que está faltando água. Não sei se vocês se lembram disso. Oh, lembro dele. E aí tem uma história de um negro, que o cara... ele é o único que tem o poço. Exatamente. O negro eu só queria dizer que eu também lembro. Também lembro. E o negro, ele é dono do poço, ninguém sabe que ele tem o poço, ele é ex-escravo. A história é muito legal. Ele esconde o poço, ele tem medo de mostrar o poço. Exatamente. Né? Porque ele tem medo de ser, né, o pessoal roubar e tudo mais. Ele tem razão, né? Porque você vê que o pessoal é tudo egoísta. Velho Oeste. Realmente ele tem razão. E esse episódio é bem legal. Dele porque ele era negro, né? É uma coisa muito legal. A história e tem até um lance nesse episódio que ele tá com febre, né? O gafanhoto lá tá com febre. E ele começa a delirar, né? E ele começa a falar que por que ele luta, né? Por que ele faz Kung Fu? E ele fala assim que é para unir o corpo com a mente. E isso é realmente, cara, a arte marcial é isso, né? Você fica ali treinando o tempo inteiro para você conseguir realmente unir o seu corpo com a sua mente. Né? Geralmente pelo menos quando eu tô praticando arte marcial, às vezes você vê o professor passando um movimento e você acha fácil, vou tentar repetir. Quando você vai repetir, você nem... Puta, o que o cara fez Não mesmo? chega nem perto. É verdade. E para você conseguir fazer aquele movimento se tornar você, ele ser natural, são anos de treinamento. Verdade. Então, e a série, no final, ela reestreou com outros episódios, diferente, na verdade, aí ele como... com um parente do Bruce Lee, né, que teve uma segunda tentativa. Então, esse eu não... teve uma segunda tentativa de fazer essa série com o Brandon Lee fazendo... Filho do Bruce Lee? Não, é o Brandon Lee, filho do Bruce Lee. Mas ele fazendo o papel de filho do Kwai Chan Kane, né, aí o próprio Carradine atua já lá, ele é o pai, né, ele é o Kwai Chan Kane, é o pai do Brandon Lee, só que eu não cheguei a ver essa série. Já é uma coisa meio... da década de 80 essa série. É da década de 80. Eu fiquei sabendo aí, pesquisando para fazer esse podcast. A história se passa na década de 80, nos dias atuais, mas eu também não vi, eu não conheço não assisti nenhum episódio. E que fim deu o Carradine na história aí? Ele
acho que estava em Bangkok, né? Ele faleceu em 2009 em Bangkok. Comentaram que teria sido um suicídio em princípio, né? Uhum. Mas aí depois foram ver que a porta não foi arrombada, ele estava trancado lá dentro sozinho, né? E aventa-se aí a possibilidade de asfixia autoerótica. Nossa senhora. Que maluco, né? Ele trabalhou em outras coisas também. Cara, ele trabalhou depois, também sensacional, eu adorei, no Kill Bill, né? Ele era o Bill. Ele era o Bill do Kill Bill. Ele era o Bill do Kill Bill. E uma cena que eu fiquei assim achei sensacional foi a cena que ela sai, né? A esposa dele, ele sai, que é uma turma, que é a atriz principal, que é a personagem lá principal, e ela vê ele sentado no banco da igreja lá fora com a flauta tocando. Quando ele vira, é nada mais, nada menos que Kwai Chun Ken. É uma... Kwai Chun Ken um pouco mais amargurado, né? Amargurado, tristinho. Mas, não, pô, o cara tentou matar a própria esposa no filme, não é? Um Kwai Chun Ken. Eu não me lembro do filme ele entra na igreja, ela vai se casar, né? E ele, o ex-marido, ele vai lá e mata o noivo, mata todo mundo que tá na igreja. Ele é um assassino profissional, chefe de vários assassinos, inclusive ela é uma ex-assassina. Então ele entra, ela tá grávida, casando ali, ele entra e mata todo mundo, né? Então o Tarantino, ele era fã do Bruce Lee. Por isso... Né? Por isso que o Kill Bill, ela tá com aquela roupa ali amarela, com aquela tarja preta, que é igual do Bruce Lee no Jogo da Morte. No Jogo da Morte, que é um filme inacabado do Bruce Lee. E ele faz uma menção, ele faz uma homenagem, e também faz uma homenagem ao seriado Kung Fu ali, quando ele convida o David Carradine para fazer o papel de Bill, né? Então, em vários momentos, você tem semelhanças ali com... a questão dela ser treinada num templo, com o mestre também. Com o mestre, muito legal. O mestre até parece o Mestre Po, que é o mestre cego que tem na série. Na série tem o Mestre Po e o Mestre Khan. E o Mestre Khan. Entre outros, mas os principais ali, os que interagem com ele mesmo, é o Mestre Po e o Mestre Khan. Uma pitadinha de agressividade do Tarantino para todos os outros personagens. Sim. Ele tem uma história como é que é a história do gafanhoto, que ele não tá ouvindo, que ele não tá vendo? Como é que é essa história? Ele chega tá sentado sozinho, né? E o Mestre Po chegando, ele fala: você tá triste por quê? Não, eu tô sozinho aqui, me sentindo sozinho porque ele perdeu os pais ali. É logo quando ele chega no templo, né? Aí ele falou assim: mas você não tá sozinho, cara. Você não tá ouvindo os passarinhos? Aí aparece sendo os passarinhos. Você não tá ouvindo o sapo aí no lago? Aí aparece e o mestre, né? Não enxerga nada, né? Aí ele falou: você não tá ouvindo? Não, eu tô ouvindo. Aí você não tá ouvindo um inseto aí do seu lado? Aí aparece um inseto do lado dele e ele fala assim: quem é realmente cego? É muito legal, muito legal. Vale a pena. Se vocês tiverem a oportunidade de ver, é muito legal. Um seriado que vale a pena. Abre a mente, né? Abre a mente. Abre a mente. Faz pensar pra caramba. O mais louco disso sempre é a história de tratar de assuntos que hoje em dia ainda são atuais. Verdade. Uma série de 70, para mim isso é... Verdade. Uma outra passagem que eu lembro é quando, sobre simplicidade, né? Ele vai servir o chá pro mestre, que é o Mestre Khan, já é o outro mestre. E o mestre pergunta para ele: você tá com um semblante estranho, né? Você tá com raiva? Ele: mestre, porque eu não acho certo servir, né? Aí ele: não, e por que não, né? Você se acha indigno? E ele acha que não é certo. Aí o mestre fala assim, então o mestre levanta e fala para ele assim: sente aqui. Aí o mestre pega o chá e serve para ele. E ele fica todo meio envergonhado. Aí o mestre se curva para ele e fala assim: é um prazer servi-lo, mestre. E aí o mestre agradece, porque foi uma experiência para ele também. Hoje eu aprendi com você. E o mestre diz: muito obrigado. É maluco, né? Porque... E aí depois, lá na frente, quando ele vai
lavar as roupas dele. Quando ele chega no tanque lá pra lavar a roupa, a molecada, os discípulos, tudo lavando roupa lá. Tá o mestre Khan lavando a roupa dele, cara. Puta, aí é muito legal. É muito legal porque justamente é o assunto, é a história do servir e ser servido, é a história das relações humanas, né? Exatamente. Daquilo que a gente discute diariamente, é um assunto tratado de uma forma, não é nem lúdica, de uma forma light. Uma forma light, porque o mestre explica pra ele justamente isso. Fala, não, cara, é normal servir, cara. Você também tem que servir as pessoas e também é normal ser servido. É uma troca, né? Então o mestre explica isso pra ele. Você tem que ser agradecido por estar sendo servido e por servir. Pelas duas coisas. Você tem que ter gratidão em servir e você tem que ter gratidão em ser servido. É normal. E o mestre mostra isso pra ele. Eu tô fazendo as coisas pra você. Pra mim não tem problema nenhum fazer as coisas pra você. Né? É verdade. Essa é a mensagem. Né? É muito louco. E assim, o seriado é todo cheio dessas mensagens, dessas histórias. É muito legal. Vale a pena assistir de novo, né? Acho que eu já falei isso umas 30 vezes. E o interessante é que eu pesquisando pra gente conversar aqui com o pessoal, eu descobri que em abril agora de 2020, se eu não me engano em abril, vai sair uma série que é justamente a ideia do Bruce Lee. Que é a The Orville. Exatamente. E tem até trailer já no YouTube. Eu não vi nada ainda. Tem o trailer. Tem o trailer e pelo jeito vai ser sensacional. Porque é um problema do Kung Fu, no início pelo menos da série, que o Cad não sabe lutar, né? Que é um que pega um pouquinho mais, assim. E o 2 é que não podia ficar muito tempo de luta, né? Tem uma história dessa, Era no máximo 4 minutos. 3 minutos. Aí tinha um pouquinho de luta no começo e um pouquinho de luta no final. É sempre essa... É verdade. Tem história... Todo episódio tem uma luta curtinha no começo e uma luta mais longa no final. Exatamente. Eles não queriam porque eles achavam violento, a preocupação que morresse algum personagem. Não podia morrer o personagem, mas eles achavam violenta a luta. Então, eles decidiram assim, vamos fazer uma luta curtinha no começo e no final para fechar, né, uma luta maior. E ele tem uma história que ele começa a ter... Tem uma história do seriado que começa de fato a lutar melhor depois da segunda temporada. Que ele acha na terceira temporada, porque ele começa a praticar Kung Fu, se eu não me engano, no estilo louva-a-Deus. Com um cara que sabia efetivamente. Porque no primeiro Exatamente. A pessoa era muito entusiasta e tal, mas não conhecia. Não sabia, era um curioso. Ele começou a estudar com um curioso, né? E no final ele começa a estudar com o mestre mesmo. E dizem que melhorou. Eu confesso que eu não percebi muito. Não existe melhor algum. Não, muda. Tem umas mudanças, assim, pelo menos de... Acho que eles queriam agradar o David Carradine. Pô, você tá bem. Você tá melhor. Mas... Sei não. Mas o seriado é bom, de todo jeito, mesmo ele não sabendo lutar. Mas eu acredito que essa novidade desse ano, o chicote vai estralar. E me conta uma história. Kung Fu, na verdade, não é... A gente já falou disso algumas outras vezes aqui nos episódios e tal, mas Kung Fu não é o nome da arte marcial, né? Não, isso é verdade. O nome é Wushu. Na China é chamado de Wushu, que significa luta. Kung Fu, na verdade, significa trabalho árduo. Você praticar alguma coisa até chegar à excelência. É justamente isso. Kung Fu... Talvez, acho que porque os mestres falavam Kung Fu pro aluno, que, insiste, isso, foca, acabou virando, a gente conhece a luta como Kung Fu, mas esse termo na China não quer dizer luta, né? Para você ter uma ideia, um mestre, né, para ele se tornar um monge Shaolin lá, né, que ele é um monge Shaolin, a luta era um detalhe, cara, era um detalhe. Na verdade, ele tinha que ter várias excelências, pelo menos 5 excelências. Ele tinha que ser saber de filosofia, alguém vier conversar com você, você tem que saber conversar com essa pessoa, se possível até ajudar essa pessoa e dar conselho, então você tem que ter uma certa cultura. Você teria que saber tocar um instrumento, né? Então você vê lá ele tocando a flauta. Tem a flauta. Tem a flauta lá no episódio. Você tinha que saber caligrafia, né? Escrever, né? Escrever.
E não é só isso, né? Dizem lendas aí que um mestre conhecia até o estilo de luta do outro só de olhar a caligrafia dele, né? Porque a caligrafia tem todo aquele esquema, você não pode tirar o pincel, é um desenho só, sou leigo aqui no nosso de caligrafia, mas é uma arte também. Uhum. É uma arte que eles fazem, eles praticam várias vezes. Eles têm Kung Fu na caligrafia, eles têm Kung Fu na música, eles têm Kung Fu na luta. E, por exemplo, ele também tinha que entender de medicina tradicional chinesa, a arte de curar e tudo mais. Então, era uma pessoa, ser um monge Shaolin não era simplesmente lutar, era ter uma pessoa de vasta cultura em vastas situações diferentes em várias coisas. Então, inclusive, é uma coisa importante dizer que o templo Shaolin existe, né? Não é uma invenção do filme, né? Não, sim, existe. São milenares lá, né? Da onde provavelmente saiu a maioria das artes marciais hoje que existem. Que a gente conhece. Por falar em templo Shaolin, o Kung Fu foi gravado no templo Shaolin onde não tinha iluminação. Então eles usavam velas. E a vela esquentava muito. Porque eram muitas. Imagina a tecnologia. Era a vela pra 70, de 1970. Os atores passavam mal. Passavam mal, tinham que sair de cena. Mano, era vela pra caramba. Imagina a tecnologia. Não tinha, né? Vela mesmo. Não, como é que nós vamos fazer a iluminação? Com vela, galera. Ó, tá vendo aquelas velas na parede? Multiplica por 10. Acende tudo. Acende tudo. Coitado do cara que acendia. Imagina. Depois apagava, cara. Acendia, apagava. Não, eu acho que a cena pior ainda pros atores, porque eu acho que eles ficavam um dia inteiro gravando cena de... Se imaginar que são 3 episódios, né? São 3 temporadas, todos eles têm alguma cena do Templo Shaolin. É verdade. Olha, foi vela ali, viu, galera? Foi vela pra caramba. Foi vela pra caramba, com certeza. Inclusive, eu acredito que vários filmes hoje no cinema, essa relação do mestre com o discípulo, com certeza foi influenciado pela série. Eu tenho certeza disso. Teve muita influência. Kung Fu, acho que sim, né? Teve muita influência em várias coisas. Mano. Karate Kid, por exemplo. Tem o seu Miyagi, o Daniel San. Eu acredito que veio de lá. E fica umas coisas, até hoje a gente brinca com isso, né? Brinca com isso, um monte de piadinha na internet, né? Que a gente recebe às vezes, que, né, o discípulo vai pedir um conselho pro mestre. Cara, tem umas que eu morro de rir, que ela começa séria e termina engraçada. Aí eu mando pro pessoal direto. Inclusive eu mando nossos grupos direto, cara. O pessoal racha o bico. Eu lembro de uma até que fala assim: mestre, por que eu não fico bom? Aí ele: por acaso você já observou as estrelas no céu? Não, sim, mestre. Você já observou os animais andando? Sim, mestre. Você já observou? Já ouviu o barulho do vento? Ele: sim, mestre. Então, você fica olhando essas merda e não treina, por isso que você não fica bom. Não é bom. Com certeza é isso. Mas é isso aí, gente. Olha, vale a pena de novo, pela 90ª vez. Você falou isso alguma vez? Não, que vale a pena assistir? Foi impressão de vocês. Eu acho que você podia lembrar que vale a pena assistir. Galera, valeu, boa noite. Mandem uns recados, digam o que vocês estão achando, sugestões. Pra gente explorar aí vários assuntos com vocês aí no meio do caminho. E até a próxima, galera. Um abraço. Grande abraço. Tchau, tchau. Olha, o pessoal chegou até aqui. Então eu vou aproveitar para deixar um recado. Para quem quer saber das novidades, o nosso podcast ele vai sair todo domingo. Então compartilhe, divulgue para os amigos, espalhe a notícia e a gente se vê
domingo que vem. Fez assim no negócio. Ai. Então pode apagar então.